Amém? Então, a palavra de Deus não cai em contradição, ela não é contraditória, a palavra de Deus é fiel para aqueles que creem. A palavra de Deus é aquele que, mesmo que ele não creia e que ele peça a Deus uma testificação, que ele peça a Deus um testemunho, que ele peça a Deus um encontro com ele, para os incrédulos eu estou falando, para os ateus. Então, Deus sendo misericordioso, Deus sendo bondoso, Deus sendo bom, do jeito que Ele é fiel, que nós não somos fiéis, mas Deus é fiel. E Deus, Ele nos testifica. Por isso que em João, aqui está escrito, Ele é a luz. No princípio era o verbo, em João 1. No princípio era o verbo, em João 1:1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, e nós fazemos o estudo, que Jesus era o próprio Deus que veio à terra em pessoa humana como filho e se multiplicou em Pai, Filho e Espírito Santo. E só para edificar mais uma vez, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. E sem ele nada pôde fazer. Isso nem se fez. O próprio Deus. A vida estava nele e ele era a luz. Lembre a luz dos homens. Lembre-se, como eu já falei em Gênesis, quando Deus fez a terra era escura e vazia. E Deus disse, haja luz. Então Deus é essa luz magnífica, é uma luz resplandecente no meio de um homem, de um formato de homem, porque Ele fez a sua semelhança, Ele fez a sua semelhança. Amém? A vida estava com Ele e nele, e a vida era luz. A luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerá contra ela. Tudo passará, menos a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que, aqui em João, eu era o verbo que se fez carne e sangue. Então, a palavra diz, tudo passará, menos a minha palavra. Lembre-se que o verbo é a junção das letras. É a junção dos tempos para que a gente possa falar no passado, no presente e no futuro. É uma explicação. O verbo que se fez carne e sangue, está escrito que aqui tudo passará menos a tua palavra. Por quê? Porque é o verbo que nos explica o presente, o passado e o futuro. Glória a Deus por isso. Vamos ver. Em Timóteo, em 2 Timóteos, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 13, está aqui na tela, se vocês quiserem ver. Está aqui no telão. Poderá o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Que maravilha! Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus te dá compreensão quando você crê e lê para todas as coisas. Ele vai te dizer quem está do seu lado. Ele vai te dizer, até o pastor que mente, ele está mentindo. Ele vai te dizer, porque Deus não trabalha com mentira, Deus é verdade, Ele não pode mentir, Ele não pode pecar, Ele não pode ser infiel, porque está escrito, é o verbo que se fez carne e sangue. Deus é a luz, Deus é a palavra, e onde há luz não pode haver as trevas. Aonde Deus chega, tem que haver luz. É diferente do diabo e seus demônios. Quem está nas trevas, aonde chega, apaga as luzes. Eles são treva, eles são escuridão. Mas a palavra de Deus, que é o próprio Deus, Ele, aonde chega, Ele é luz. E Ele revelará para você a verdade. E viveremos da verdade pela sua misericórdia. Amém? Vamos lá, ainda aqui seguindo. Seguindo aqui agora na Bíblia. Seguindo aqui na Bíblia, vamos lá, vamos ver se eu consigo ler. Nós vamos aqui, os 7 símbolos da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é lâmpada. Primeiro, a palavra de Deus é lâmpada. Segundo, a palavra de Deus é pão.
Terceiro, a palavra de Deus é luz. Quarto, a palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é espada. A palavra de Deus é água. Que tal? E tem pessoas que dizem, ela não quer fazer nada, ela só quer ler a palavra. Mas é o meu chamado é ler a palavra. E olha que eu faço muitas coisas. Eu me movo para 10 mil atividades. Não pensa que essas pessoas Não. Deus está com ela, um dia Deus ela vai encontrar com Deus também. Quando ela encontrar com Deus, então ela vai ter o discernimento e a vontade também de ler a palavra. Porque quando nós estamos cheias, nós queremos estar perto do Pai. E a palavra é o Pai. Queremos estar cheia. Quando estamos vazias, nós nos afastamos e nem cremos. Amém? Então aqui está escrito, a palavra de Deus é lâmpada. A lâmpada é um símbolo de vida e de clareza, como a lâmpada. A palavra de Deus ilumina os nossos pés para não tropeçarmos. Em Provérbios 6:23, Salomão afirma que o mandamento é uma lâmpada e é a lei, uma luz. A palavra de Deus é um mandamento, é uma lâmpada, é uma luz. Quando nós estamos e deixamos ser guiados pela palavra de Deus, nós ficamos firmes. Vem a tempestade, vem a tormenta, vem o vento, mas nós estamos firmes. Vem a dúvida, a depressão tenta chegar perto de nós, mas estamos firmes. Por quê? Porque não estamos só com a Bíblia aberta do lado da cama ou da entrada da casa, mas é importante que meditamos nela dia e noite. É importante que cremos que Deus vai falar conosco e através da sua palavra vai haver milagre. Porque sem a sua palavra não existe milagre. Sem a sua palavra nós ficamos vazia, é falácia de homem. Aí nós não temos a luz, nós só temos opiniões vazias. Vazias, experiências humanas, trágicas, mas falta a do Espírito, que é a palavra de Deus viva. Amém? Em Êxodo 27, capítulo 27, versículo 20, a Bíblia diz que a lâmpada deveria permanecer acesa continuamente. Você lembra que a lâmpada daquele templo não poderia apagar? E quem deixou apagar a lâmpada daquele templo pagou com a vida? Que foi os dois filhos, Saul e Abiú, os dois filhos do sacerdote Arão, irmão de Moisés. O sacerdote perdeu seus dois filhos no templo porque deixaram a lâmpada apagar. Hoje essa lâmpada é o entendimento, é a fé hoje, é a nossa vontade de ir para a igreja, é a nossa vontade de desmaiar, a nossa vontade de encorajar os irmãos, de dar uma palavra, de evangelizar. Não deixe esse fogo apagar. Não deixe de ir para a igreja, se sacrifique, desse dia a Jesus, desse dia a Deus. Isso é não deixar o fogo apagar. Se nós temos culto dia de sábado e por exemplo, os irmãos que são membros, o certo é excluir tudo que tenta nos atrapalhar no dia de sábado. Eu dei aqui o testemunho na semana passada, eu acho que vocês não estavam, na viagem que eu fiz e vou vir só por causa do culto, que eu poderia estar de férias, que eu poderia tirar o final de semana para mim. Você estava, né? Então, eu acho que foi da pregação, até de áudio que eu mandei. Então, dá prioridade a Deus. Deus nos exalta sobremaneira. Isso é viver da luz do Senhor. Isso é estar dentro e fazer da palavra de Deus lâmpada. Fazer da palavra de Deus luz. Fazer da palavra de Deus pão. Fazer da palavra de Deus um escudo. É ser fiel a ela. Não é só esperar que Deus seja fiel conosco. Nós temos que ser fiel a Deus. Porque se nós não formos fiel, sincero, nós não vamos ser fiel aos nossos irmãos. Nós vamos ser um 071 pela esquerda. E se nós somos fiel a Deus e damos a Deus prioridade, Deus ama e ama quem dá a Ele com alegria. Ama quem dá a Ele com sinceridade, com todo o seu entendimento, com todo o seu sacrifício. Lembra daquela pobre viúva?
Ali foi uma oferta, no meio de tantos ricos, o Jesus explicou bem, ela deu a maior oferta.